Abra sua Bíblia comigo no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 26. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 26. Eu quero falar dentro da nossa estação evangelismo, falar um pouquinho sobre tudo aquilo que temos vivido e ouvido também da parte do Senhor, e crendo que o Senhor tem uma palavra para nós, uma palavra muito pontual, muito simples, mas creio que Deus tem algo para nós aqui nessa noite. Diz assim o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parábola da semente. Ele, Jesus, prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germinará e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Minha oração é que o Senhor fale mais uma vez conosco nessa noite, uma palavra bem simples, mas pontual para o tempo que estamos vivendo. Estação evangelismo. E como o diácono Gilberto acabou de orar aqui, todos nós fomos chamados para evangelizar. Como bem já tem a frase famosa, eu não me lembro agora quem falou, mas ela é muito famosa, que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Ninguém foi chamado para não evangelizar. Nenhum cristão recebeu o convite de apenas vinde, mas todos nós, após ouvirmos o vinde a mim, recebemos um ultimato: ide por todo mundo. Então o evangelho é primeiro o vinde, para depois o ide. E nós estamos aqui como igreja nessa noite, não apenas por causa da estação evangelismo, mas como bem foi orado pelo diácono Gilberto, evangelizar é a missão da igreja. Se nós estamos aqui nessa noite, se produzimos uma EBF linda como foi nesse final de semana, se estamos transmitindo o nosso culto, se fazemos tudo o que fazemos, seja numa recepção, num louvor, seja em limpar a igreja, em preparar a igreja para o culto, tudo isso é missão, tudo isso é evangelismo. E Jesus está nos dando nessa noite uma parábola sobre a semente. Jesus está falando para mim e para você que existe um ato que todo cristão precisa fazer, e esse ato é plantar sementes. Essa é a primeira ação. O texto está dizendo que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Então a primeira missão que o Espírito Santo, ele opera na minha e na sua vida, é a ação de lançar sementes. E só lança sementes quem tem esperança, só lança sementes quem tem expectativa, só lança sementes quem tem um propósito. E todo cristão foi chamado com um propósito. Todos nós temos um propósito de vida. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, nessa noite é: qual é o seu propósito? Você já buscou do Senhor o seu propósito de vida? Você já sabe por que você está aqui na terra? Por que você está aqui nessa igreja? Por que você foi batizado ou batizada? Por que nós nos chamamos de irmãos e confessamos o nome de Jesus? É bem verdade que Deus tem um propósito especial na vida de cada um. A gente usa a palavra especial, mas pode ser também individual. Deus, ele trabalha na Bruna, trabalha no Edmar, trabalha no Felipe, ele vai trabalhando em cada um, mas há um propósito que é para a igreja. Pastor, qual é o propósito de toda a igreja? Plantar sementes. Só planta sementes, como eu disse ainda há pouco, quem tem esperança, quem tem expectativa. Porque quem cruza os braços e fala assim: ah, está muito sol, ou está chovendo, ou essa terra é dura, não vai dar certo, é aquele que já perdeu a expectativa de um futuro melhor. É aquele que já perdeu a expectativa de melhorar. Só estuda para a prova quem acredita que pode passar. Só manda um currículo quem acredita que a porta de emprego pode se abrir.
Só vai ao médico quem acredita que um tratamento e um remédio pode fazer melhorar. Nós só lançamos sementes na nossa vida porque temos a expectativa de que algo melhor pode acontecer. Assim é o reino dos céus. Só lança semente quem acredita que o Espírito Santo quer usar a nossa vida. Só está disponível ao reino, na obra, aquele que acredita no Deus a qual ele serve. O cristão que já entregou os pontos, o cristão que já cruzou os braços no sentido espiritual da palavra, o cristão que já não se envolve mais com o reino e com a obra de Deus, esse já não tem expectativa de futuro. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: o reino é um reino de expectativas. O reino é um lugar de esperança, é um lugar de futuro. E é por isso que no púlpito dessa igreja, nós sempre estamos falando aonde queremos chegar, o que queremos viver. É por isso que você assiste um vídeo aqui com tantas programações. Porque nós queremos ser uma igreja de calendário? Não. Porque queremos ser uma igreja de atividades? Não. É porque nós temos expectativas de que em cada programação, em cada domingo, em cada quarta, em cada reunião de pequeno grupo multiplicador, em cada escola bíblica dominical, em cada reunião, como o Congresso das Mulheres no dia 2 de agosto, ali o Espírito falará, ali a palavra de Deus será pregada, a semente será colocada sobre a terra e o Espírito vai fazer a sua obra no nosso meio. É por isso que fazemos o que fazemos, porque há uma expectativa, há um Espírito que nos impulsiona. E há dias e dias, quando eu cheguei aqui ainda há pouco, eu brinquei com o Felipe falando assim: Felipe, hoje a minha bateria está um pouco baixa. Há dias e dias, irmãos, há dias que a gente está um pouco mais cansado, há dias em que a gente está um pouco mais revigorado, mas como o apóstolo Paulo bem falou, o corpo, é bem verdade que o corpo padece, mas o espírito se renova todos os dias. Oh, glórias a Deus por isso. Outro dia eu fui fazer alguma coisa lá em casa, não lembro bem o que foi, deu uma dor nas costas, Edmar. Aí eu falei para ele: a idade está pesando, 36 está chegando a conta já. Brincadeiras à parte, é porque o corpo da gente, se a gente não dormir, não se exercitar, não tiver uma boa alimentação, tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer e não faz, sabe? Tudo aquilo que a gente já leu a cartilha aí, às vezes faz, às vezes não. O corpo sente. Mas um cristão que ora, que jejua, que lê a palavra, que tem comunhão na igreja, que é envolvido com o reino de Deus, esse cristão é renovado pelo Espírito Santo e pela palavra. Ele vive a expectativa de viver algo novo. Como disse lá em Isaías o profeta: eis que estou fazendo algo novo. Só planta a semente quem acredita que tem um futuro. Oh, glória a Deus por isso. Só planta a semente quem tem expectativa de viver um dia melhor lá na frente. Meu irmão, continue plantando a semente, continue acreditando em dias melhores. Continue intercedendo pelo seu país, pela sua cidade. Continue intercedendo pela sua família, orando, trabalhando, jejuando, buscando, porque dias melhores podem chegar em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus por isso. Mas acima de tudo, que sejamos uma igreja de plantadores de sementes, que sejamos uma igreja que planta semente nesse bairro. Oh, glória a Deus por isso. Que coisa linda foi ver a ação social que nós vivemos aqui. Que coisa maravilhosa foi ver domingo de manhã a igreja lotada de pais e de crianças aqui, irmãos. Oh, glória a Deus por isso. Quando eu vi o problema, doce problema é, Edmar, ter que colocar cadeira na igreja. Oh, problema bom. Oh, problema bom, meu Deus. Quando tem que arrumar a igreja, sabe? E vai o obreiro lá com as cadeiras em cima da cabeça, trabalhando na obra. É isso que é bom. É sinal de que a semente está sendo plantada no reino. E bota a cadeira aqui, bota no corredor e fica a gente em pé. E as crianças aqui, todo mundo pulando. Quando eu vi, eu já estava pulando também. Cheguei com o joelho doendo em casa. Não sei, será que eu estou acima do peso? Não sei ainda. Está concordando, Edmar? Não entendi. Falou que eu estou acima do peso. Estou brincando. Coisa boa é plantar sementes, irmãos.
E que a gente possa, nessa estação, aprender ainda mais que o reino é lugar de futuro, de semente, de pensar lá na frente. E aí o texto está falando para mim e para você que noite e dia, 27, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A segunda lição que a gente aprende aqui é que apesar da gente ter expectativa, as coisas, elas acontecem apesar de nós. Isso é muito interessante. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Eu falei aqui sobre plantar semente. Isso é fazer a nossa parte. Mas o reino dos céus, ele não está sobre o nosso domínio e o nosso controle. As coisas no reino acontecem, olha o que o texto está dizendo, estando ele dormindo ou acordado. Estando de dia ou de noite, a semente germinará. Então, quando nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a parte dele também. E aí, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nessa noite, eu tenho uma palavra do Senhor aqui nesse momento para você. Descansa o teu coração. Não é porque você não está vendo a semente embaixo da terra germinar, que o Senhor não está fazendo a sua parte, não está fazendo a sua obra. Creia que no tempo certo, a semente germinará e virá o fruto, o broto, ele crescerá, porque Deus opera no secreto e no oculto, meu irmão. Oh, glória a Deus por isso. A gente tem que também aprender a esperar o tempo certo. Você já viu alguém que faz uma semeadura e fica parado lá no campo, olhando? De dia de sol fica lá, olhando, prestando atenção. Vamos semente, vamos. Eu já disse aqui para a igreja, que eu tive o privilégio de crescer numa casa que tinha um quintal grande. Quem aqui cresceu em casa assim, sabe o que eu estou falando, né? Coisa boa, criança correr com os irmãos, tinha cachorro, coisa boa, gato, aquela farra. E meu avô plantou uma mangueira e um abacateiro. Então eu tive a oportunidade, Edmar, de crescer pegando manga e abacate no pé. Hoje em dia em apartamento, se tu não comprar o abacate a R$ 6,39, tu fica sem. Não é verdade? Quem sabe melhor de preço aí é o Gilberto, né, Gilberto? As promoções boas que o Gilberto faz aí na porta da igreja. Meu avô plantou uma árvore e ele não vê os frutos daquela árvore, mas seus netos viram. Você está entendendo esse mistério? Ele plantou, seus filhos e seus netos desfrutaram. Porque nem sempre o que a gente planta aqui é para a gente colher. Às vezes a semente não nasce, não germina na nossa geração, mas vai abençoar as gerações posteriores. Isso é tão importante, essa palavra é tão importante, que houve uma geração que já passou aqui em Vista Alegre, que não está mais aqui. Se nós formos abrir os anais, pautas, estatutos, atas de Vista Alegre, nós vamos encontrar ali, no hall de membros, nomes e nomes de irmãos que passaram aqui nesse lugar, oraram, pregaram, jejuaram, evangelizaram, e muitos de nós nem os conhecemos, mas as sementes que eles plantaram estão germinando hoje. Oh, glórias a Deus por isso. Porque às vezes nós plantamos, e dia e noite vai passando, parece que o tempo vai acontecendo, e não acontece para nós. Irmãos, há sementes que nós plantamos para abençoar outras vidas. Há evangelismos, pregações que nós fizemos nesse último final de semana na IBF, que vão germinar daqui a 20 anos quando essas crianças crescerem. E será que nós estaremos aqui daqui a 20 anos? E eu não estou falando necessariamente de morte. Eu estou falando que às vezes Deus nos leva para outro lugar. Certo ou errado? A vida como ela é. Mas daqui a 20 anos, pode ser que uma criança que você abraçou, que você pregou a palavra, ela se torne um obreiro na casa de Deus, se torne um diácono, um evangelista, a grosso modo como a gente chama um levita, né? Aquele que adora o Senhor. Irmão, plante a semente e deixa que o Senhor faz a sua obra. Oh, glória a Deus por isso. E aqui também tem uma outra lição.
Não é porque você plantou a semente e as coisas não estão acontecendo que Deus não está operando. Às vezes a gente faz alguma coisa no reino de Deus, na igreja, seja onde for, e a gente fala assim: pastor, não está dando fruto, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não acontece, eu estou ali capinando. Quem aqui já capinou um lote? Quem aqui já fez isso? Glória a Deus, né? Esse terreno bom, bacana, de vez em quando minha mãe pegava lá e os filhos falavam: vamos lá limpar o terreno. Ô, coisa boa, né? Aquele sol de verão, a gente com a enxada na mão, limpando o terreno. E quando podava a árvore, caía aqueles galhos, tinha que juntar aquilo tudo, levar aquilo tudo embora para o lixo. Ô trabalho, né? Machuca a mão, dá calo na mão, faz suar, cansar. No final do dia a gente está desgastado. Por quê? Porque às vezes trabalhar é cansativo. Vamos lá de novo, vamos lá. Mais uma vez, eu acredito. E vamos lá, vamos trabalhando. Por isso que Jesus falou: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Porque trabalhar no reino é limpar mato. Trabalhar na obra de Deus é às vezes fazer e parecer que nada está acontecendo, mas a semente está ali embaixo da terra sendo germinada. O Senhor está trabalhando através da tua vida, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. Talvez você não esteja vendo a bênção de Deus no teu trabalho, talvez você não esteja vendo a provisão chegar no seu lar, talvez você não esteja vendo a coisa acontecer agora, mas calma, que é no tempo de Deus. Dia e noite, acordado ou dormindo, a semente está sendo germinada na terra. É o Espírito Santo quem faz a obra, meu irmão. Oh, glórias a Deus por isso. Por isso trabalha mais um pouco, se esforça mais um pouco, cuida da sua família, ora pelos seus filhos, continua se esforçando, se capacitando na sua vida particular, continue cuidando da semente que o Senhor vai fazer germinar. E aqui no reino, nessa boa terra que se chama Primeira Igreja Batista de Vista Alegre, vamos continuar trabalhando, porque o Espírito Santo nos fará colher. Oh, glórias a Deus por isso. Oh, glórias a Deus. Esses dias nós tivemos a nossa oração às segundas. Nós temos agora toda segunda-feira, uma oração às 8 horas da manhã, não é isso, Valéria? Toda segunda-feira. Nós estávamos orando, e quem apareceu? O irmão Leda, esposa do irmão Jabes. E ela começou a contar as boas histórias do jardim de oração. Aí falou da saudosa avó do irmão Júnior, Maria José, boas histórias, e tantos outros irmãos. Até brinquei com a irmã Maria Lúcia, falei: irmã Maria Lúcia, tua geração, hein? E ela está aqui, né, firme e forte. Tantos irmãos que nós nem conhecemos, alguns conheceram, né? Mas muitos de nós não sabemos nem o nome, mas oraram, e essa obra está de pé até hoje. Vocês entenderam o mistério do reino? A gente planta e outro vai colher lá na frente. Isso é o reino. Talvez o que você esteja fazendo hoje, seus filhos e seus netos vão colher lá na frente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer e ir algumas vezes visitar o irmão Aderaldo Emerita. Quantas histórias eu ouvi de uma congregação de madeira, onde a irmã Emerita pregava e o irmão Aderaldo servia na obra, depois de trabalhar o dia todo na fábrica do cimento branco, carregando o caminhão. E eu tive a oportunidade de falar para eles, uma vez até o Abimael estava conosco, falar para eles o seguinte: que bom que vocês fizeram o que vocês fizeram, porque se nós estamos vivendo o que vivemos hoje, é fruto da obra de vocês lá atrás. Isso nos traz humildade. Irmãos, nunca se esqueça de honrar quem veio antes de nós. Isso é fundamental. Isso é fundamental na vida. Nunca deixe de honrar aqueles que vieram antes de nós. Você não precisa concordar com os métodos,
Você não precisa dizer que aquele tempo tem que vir para hoje, não é sobre isso. Honrar é respeitar a memória. É respeitar a memória. O que o texto está dizendo para nós é que a semente, ela germina apesar de nós. O Senhor faz a obra apesar de nós. Vem comigo no texto, versículo 28. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então um grão cheio de espiga. Está falando da obra do Espírito Santo, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está falando que Deus é quem faz a obra. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aquele que tem expectativas e espera o momento certo, chega o momento de colher. Igreja do Senhor aqui em Vista Alegre, chegou a hora de nós pregarmos e colhermos. A estação evangelismo foi feita para nós sonharmos, praticarmos e colhermos vidas para o Senhor. Você já imaginou e já sonhou comigo um batismo com 20, 30, 50 irmãos aqui em Vista Alegre? Por que não? Por que após essa estação a gente não pode viver isso? Por que em outubro a gente não possa fazer um culto de batismo aqui um sábado à noite para batizar tantos irmãos que aceitaram o Evangelho de Jesus? Eu quero é que a classe Ser Igreja seja uma dor de cabeça para Marilza. Eu quero que ela fale assim: pastor, eu não tenho onde colocar tanta gente. Onde eu vou discipular esse povo? Eu vou falar: olha para Abimael, dá a mão para Abimael e dá o jeito de vocês. Vamos discipular esse povo. Esse é o meu sonho, igreja. Discipular vidas, colher. Os campos já brancos estão, mas poucos são os trabalhadores. E eu pergunto para você e para mim nessa noite: nós estamos disponíveis para o reino dos céus? Oh, glórias a Deus por isso. Nós fizemos um calendário pensando em evangelismo, é curso de evangelismo, é impacto evangelismo, em setembro, domingos de evangelismo, e que o Senhor nos faça colher em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus por isso. Que seja um problema na cabeça de Edmar arrumar lugar para a gente sentar nessa igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Outro dia o louvor estava conversando comigo: pastor, onde a gente senta? Eu falei: Felipe, coloca a cadeira lá em cima, bota esse povo para sentar. Eu quero ver isso aqui, irmãos, cheio de pecador se arrependendo, de família sendo restaurada, de pessoas sendo libertas das drogas, dos vícios, dos pecados, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Os campos já brancos estão. Cabe a nós trabalharmos, nos empenharmos. O tempo se chama hoje, o dia se chama hoje. O Senhor chama a mim e a você, meu irmão. E para finalizar essa palavra, não há ninguém descartável nessa obra. Não há ninguém aqui descartável nessa obra. Ah, você não entende de evangelismo. Deus te chama. Deus te chama. Ah, você não sabe pregar. Deus chama você. Lembra do Moisés? Eu não sei falar. Então chama o Arão, coloca o Arão do teu lado, porque eu vou continuar usando a sua vida.